Em nome do Senhor Jesus, vou pedir para que a igreja se coloque em pé, porque eu quero iniciar esse culto ao Senhor juntamente com os irmãos, lendo uma passagem maravilhosa que está em Filipenses, capítulo 4, no versículo 8. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Glória a Deus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo nos ajude, nos capacite, Senhor, a termos este sentimento, ó Deus. Que o Espírito Santo de Deus nos capacite a pensarmos somente nas coisas boas que o Senhor já preparou para nós, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem chegou ao nosso coração, mas é o que o Senhor tem reservado para nós. Pai, em nome de Jesus, que a Tua igreja olhe para Cristo e sinta, tenha o mesmo sentir, o mesmo parecer
Maravilhoso é o nosso Deus. Digno de louvor, de honra e de glória. Alguém nos visitando pela primeira, segunda ou terceira vez? Faça um sinal assim. Amém. Mais alto para que nós possamos ver. Glória a Deus. Amém. Seu nome, querido? Fernando. Terceira vez. Amém. Do lado de cá? Seu nome, querida? Adriana? E ao seu lado? Odair. É a primeira vez? Amém. Primeira vez. Odair, Adriana e Fernando. Tem mais alguém que eu não estou vendo? Já, acho que é mais de 3, né? Vocês já são da casa. Amém? Como que nós recebemos os irmãos? Sejam bem-vindos, queridos, em nome de Jesus, e sempre. Amém? Deus seja louvado pela sua vida e pela vida de cada um dos irmãos. Fala para o irmão aí, ó. Deus seja louvado pela sua vida. Deus seja louvado pela sua vida. Amém? Louvado seja o Senhor. Então, durante o próximo cântico, nós temos o nosso momento de dízimos e ofertas também. Você que veio preparado para trazer o seu dízimo, a sua oferta, enquanto nós louvamos, você pode sair do seu lugar, trazer o seu dízimo, a sua oferta, amém? E cumprimentar os amados irmãos também, amém? Nós vamos ler aqui o versículo da palavra do Senhor que nos fala a respeito dos dízimos e das ofertas, que está em Provérbios 11, 24. Vamos ler todos em nome de Jesus? A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Amém? Os irmãos compreenderam? Compreenderam? Amém. Vamos ler de novo, acho que não entenderam, né? Então vamos lá, mais uma vez. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Amém? Amém. Louvado seja o Senhor. Então, durante o próximo cântico, você traz o seu dízimo, a sua oferta e cumprimente o seu irmão com a paz do Senhor Jesus. Amém? Nós louvamos a Deus, porque o sangue de Jesus nos purificou e nos purifica de todo pecado. Não há condenação, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Para os que estão em Cristo Jesus, não há condenação. Aleluia. Louvamos ao Senhor. Pode sair do seu lugar, querido. Traz seu dízimo, sua oferta. Cumprimenta o irmão. Tua
Declara mais uma vez, enquanto nós ainda estávamos louvando, eu vi que chegaram mais 3 pessoas. Foi isso? Os 3, vocês 3 que chegaram aí, né? Qual que é seu nome, querido? Miqueias. E? Aparecida e? José. Como que nós recebemos eles? Sejam bem-vindos em nome de Jesus e votos sempre. Amém. Queria pedir para o irmão Wagner, Diácono Wagner, por favor, agradeça ao Pai pelos dizimistas e ofertantes. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, a palavra diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança, nem sombra de variação. Senhor, nós estamos apenas te devolvendo aquilo que o Senhor tão generosamente nos concedeu, papai. Obrigado pela nossa saúde, obrigado pelos nossos empregos, muito obrigado por tudo, Jesus. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia.
paz. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Por que está errado? Expliquei domingo passado, hein? Porque é uma paroxítona com acento átono. Então não é irmãos, é o que, Jefferson? Irmãos. Irmãos. Então saúde os irmãos com a paz do Senhor. Paz, Senhor, irmão. Amém. Certo, irmão? Sim. Porque tudo tem que ter uma razão. Tudo tem que ter um fundamento. Então tem que saber o porquê. Amém. Nós não podemos ser ou levar sobre nós efeito de manada. Ou você é aquele que entra na fila por entrar. Você vê uma fila e entra naquela fila ali, você nem sabe por qual razão existe aquela fila. Já entrou numa fila? Ah, já que tem uma fila aqui, eu gosto de fila, eu vou entrar nela. Eu já. Eu já entrei. Mas uma hora dessa eu conto por quê. Glória a Deus. Mas está muito bom adorar o Senhor, né? Temos alguma outra adoração? Sim. Adoremos ao Senhor. Vocês creem em Deus? Amém. O problema é saber em qual Deus. Só tem um. Mas será que só tem um? Só tem um. Verdadeiro salvo. Adoremos.
pessoas possam ensinar mais de Cristo. Amém? Glória a Deus. Amém, queridos? Amém. Então hoje nós vamos falar do quê? Do que vocês querem falar hoje? De dinheiro, de política? Ou vamos falar de Jesus? Jesus. É o nosso foco. Então domingo passado nós trouxemos a mensagem Jesus Cristo, nosso fundamento. Hoje eu quero falar somente de Jesus. Somente de Jesus. Muito bem. Vamos ler a palavra do Senhor em 1 Coríntios 3, 11 ao 15. Vamos ler todos bem bonito? Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta-se e tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Vamos ler novamente só o 11? Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então qual é o nosso fundamento? Jesus Cristo. Vamos ler agora Colossenses capítulo 1, do verso 12 ao verso 20. Mais bonito. Essa primeira leitura ficou muito feia. Força, lê bonito. Dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte de gozar da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que todas as coisas tenham a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, em que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Podemos assentar aqui, irmãos. E ele é antes de todas as coisas. Verso 17.
e todas as coisas subsistem por Ele. Lembra no domingo passado que eu disse que se Jesus passasse a não existir mais, o que aconteceria? O universo se desintegraria. O verso 17 diz: porque todas as coisas subsistem por Ele. Ora, queridos, quando eu disse que tudo tem que ter uma razão, você tem que saber os porquê. Você tem que ser esperto. Como que é a linguagem da molecada hoje? Tem que estar o quê? Tem que ser esperto, tem que ser o quê? Ligeiro. Hã? Ligeiro. O quê? Ligeiro. Não, isso aí é passado, o cara de hoje. Ligeiro é da minha época. Ligado já. Esse ligado é. Isso não é rádio para estar ligado? O que que é? Tem que ser um bichão. Você tem que ser um bichão. Ó, tem uns jogos aqui. Qual é a linguagem de hoje? Desenrolado. Você tem que ser desenrolado, querido. Desenrola. Desembaça. Então você tem que ser desenrolado, desembaçado. Tudo bem. Eu tenho que ser desenrolado, tenho que ser desembaçado. Mas aí vem a pergunta: como? Como é que se desenrola e como é que se desembaça? Como é que... Quero prática. Como é que eu sou uma pessoa desenrolada? Como é que eu sou uma pessoa que dá a fita? Resolve um problema rápido e prático. Como é que é? Você tem que estudar, querido. Você tem que ser culto, você tem que estudar, você tem que se interessar. Você não pode ir no efeito manada do que eu disser aqui, você acreditar, você tem que conferir, você tem que... Vocês já ouviram a palavra compliance? Já. A palavra compliance em inglês significa tem que estar em conformidade. Eu trabalho numa empresa multinacional americana e as empresas multinacionais, todas as empresas multinacionais têm o departamento de compliance. O que é o departamento de compliance? É aquele departamento que cuida da política da empresa, que cuida da ética da empresa, e tudo tem que estar em compliance, tudo tem que estar em conformidade. Eu, quando entro nessa empresa, quando entrei, eu tenho, quando você entra, né, você tem que estudar as políticas da empresa, você tem que estudar todos os fundamentos da empresa naquela função que você vai executar, para que você esteja em compliance. Você não pode entrar na empresa e fazer o que você quiser na tua cabeça. Você não pode fazer do jeito que você acha que tem que fazer. A empresa tem um departamento de compliance, ela tem a sua política, ela tem seus procedimentos. E se você não seguir os procedimentos corretos, adequados, em conformidade, em compliance, você vai para a rua. E vocês acham que o evangelho é diferente? A minha vida tem que estar em compliance com o meu discurso. Se o meu discurso de púlpito, se o teu discurso como cristão não está em compliance, não está em conformidade com as suas atitudes, é uma barca furada, é conversa fiada.
Então tudo tem que ter uma razão. Ora, eu cito muito o verso de Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então culto é para burro? Não. Culto é para quê? Culto é para quê? Para quem que é o culto? Para gente inteligente. E quem são os inteligentes aqui? Teve gente que ficou em dúvida. Não, você não é um asno nem um burro. Você é inteligente. Glória a Deus. Diga, eu sou inteligente. Eu sou inteligente. Não sei, você que vai me dizer. Diga que você é inteligente. Não é para mim, é para vocês. Não precisa dizer para mim. Então, o culto é para pessoas inteligentes, não é para pessoa que vai na onda, que vai surfar na onda do outro. Isso é, na minha época, chamava Maria vai com as outras. Não é esse o nome, Baldino? Sim. Aquele fulano é Maria vai com as outras. Hoje, na linguagem da molecada, é o quê? Vocês estão fraquinhos, hein? Vocês não me ajudam em nada aí? Hã? É o quê? Ribalista. Não, essa é velha. Eu quero ouvir dessa meninada aqui. Então, você tem que ter. Me ajuda, irmão. Você tem que ter iniciativa, você tem que ter postura, você tem que ter personalidade, você tem que ter firmeza. Você tem que ter convicção. Então, culto racional, o que é? O que é culto racional? Acabamos de falar aqui, queridos. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é culto racional? Que apresenteis os vossos corpos em sacrifício santo e agradável a Deus. Isso é culto racional. E o que é apresentar o corpo em sacrifício vivo? O que é um culto morto? Onde ninguém participa. O que é sacrifício morto que não serve para nada? É o religioso, é o hipócrita. Então, ele é hipócrita. O que ele fala não condiz com os seus atos, com as suas atitudes. Me ajuda aí. Quando você não põe fé no que o camarada fala, como é que é a linguagem de vocês? Eu não boto, não. Boto fé é coisa antiga. O que é? Vocês são fracos mesmo. O irmão é taxista, o irmão conhece bem, que o irmão pega bastante molecada por aí. Não estou botando fé nesse cidadão. Como é que fala na linguagem de hoje, irmão? Eu da minha época, eu não estou acreditando, não estou. A de hoje eu não sei. Eu sou daqui também. Não vai nas ideias, não. É essa a sua fita? É essa a sua fita? Essa fita está errada. Então, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E o verso 2 vai dizer: e não vos conformeis com esta era, não vos conformeis com este mundo, mas renovai a vossa mente, renovai o vosso conhecimento, para que experimenteis
o quê? Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então é pelo conhecimento. Você tem que renovar a tua mente. Você não pode ficar parado no tempo. Você tem que evoluir, você tem que avançar, você tem que aprender. Você tem que comer os livros, ou o que seja a internet, come. O assunto vai atrás. Pesquise, aprenda. Para ele não ir na fita do outro. Para ele não ir no embalo. Para não ser enganado. E a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ora, queridos, isso é culto racional. E eu perguntei no início: vocês creem em Deus? Quem crê em Deus? Amém. Mas que Deus? O Deus que nos interessa hoje aqui é Jesus Cristo de Nazaré. Somente Cristo. Esse é o Deus verdadeiro. Vocês creem em Deus, mas qual Deus? Para eu crer no Deus da Bíblia Sagrada, que é Jesus Cristo de Nazaré. Primeiro requisito: ler a Bíblia. Se você não lê a Bíblia, queridos, você não conhece de ouvir falar, que nem Jó. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora contigo andar. Ora, João 5,39 diz: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. João 5,39: examinais as Escrituras, porque nela cuidais ter a vida eterna, e elas testificam de quem? De Jesus. Ora, Jesus também disse em Mateus 22, 29: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, se nós não conhecemos as Escrituras, nós já estamos errados. Errais em não conhecer as Escrituras, porque nelas nós temos o poder de Deus, nós temos a vida eterna. João 5,39: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E o que é a vida eterna? O que é a vida eterna? Vida eterna é Que conheçam a ti só como o Deus verdadeiro. Vida eterna é Jesus. Ora, aí nós vamos lá para João 17,3: a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, vida eterna é Deus, vida eterna é Cristo. Ora, queridos, 1 João 5,20 diz: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus, e a vida eterna é esta. Glória a Deus. Ora, o que não é culto racional? O contrário. O que não é culto racional? Arrisca.
O que não é culto racional? O que é culto racional? Me dá um exemplo na prática, Jefferson, vai. O que é um culto racional? Me dá a prática. Eu vou para a igreja por um ritual, porque eu tenho que ir para a igreja. Eu vou embora. Calma, pastor, não é paciência. O que é culto racional? Me dá um exemplo prático. Dentro desse mesmo exemplo, eu ter a vontade de vir, porque eu tenho Cristo em mim, então eu tenho a vontade de estar em comunhão com os irmãos na igreja. Eu quero algo prático. O que é culto racional? Me dá um exemplo prático. O que é um culto racional? É um culto onde você vai continuar adorando, conhecendo a Deus e fazendo a vontade dele, como você faz em casa. Ah, isso eu ia falar, você está muito teórico. É você ser em casa o que você é na igreja. E a mesma coisa. Isso é culto racional. O que não é culto racional? É o contrário disso. E aí eu vou responder pela palavra de Deus. Em Romanos 6, 12 e 13. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Glória a Deus. Amém? Amém. Amém, amém, amém? Amém. Isso foi só uma introdução. Glória a Deus. Mas vocês creem em Deus? Sim. Mas qual Deus? Jesus Cristo. Jesus Cristo de Nazaré. E como é que vocês conhecem a Jesus Cristo de Nazaré? Pela Bíblia. Lendo a Bíblia. Pela Bíblia. Através da Bíblia Sagrada. Porque a fé vem pelo ouvir. Romanos 10, 17. Ora, muito bem. Certa pessoa foi ao barbeiro. Vamos usar o irmão. Irmão Eduardo. O Eduardo foi ao barbeiro. Estatuta, né, irmão? Aqui na estatuta, como faz? E aí, o irmão Eduardo chegou lá no barbeiro, empolgado, feliz com a sua vida cristã, racional, vivendo um culto racional todos os dias, junto com a irmã Aloni. E aí, Eduardo está lá sentado na cadeira do barbeiro e começa a falar de Deus para o barbeiro. E começa a falar desse Deus maravilhoso, de que Deus, daquilo que Deus tem feito na sua vida, daquilo que Deus tem te transformado, e dando testemunho, falando de Deus. E aí o barbeiro, ele fala para o Eduardo: deixa disso, Eduardo, Deus não existe. Deus não existe. E aí o barbeiro disse para Eduardo: basta você olhar a miséria do mundo, basta você andar por aí e ver quanta tristeza, quanta maldade, quanta coisa ruim, quanta coisa acontecendo. Deus não existe. Poxa vida, colocou Eduardo agora no
ali, ficou ali. O barbeiro deu-lhe um checkmate. Como é que Eduardo sai dessa agora? Eduardo calou-se, pairou aquele silêncio. E aí, terminou o corte. O barbeiro põe aquele espelho, né? Tá bonito, tá bom, tá bom. Mas Eduardo totalmente ali, sem mais saber o que falar. Quando Eduardo abre a porta do salão para sair, Eduardo se depara com um transeunte. Pastor usa a palavra muito difícil. Um mendigo, ali e com aquele cabelão comprido, com aquela barba comprida por fazer, aquele cabelo enorme. Espírito Santo abre a mente do Eduardo. Eduardo entra de novo e diz para o barbeiro: eu não creio que existam barbeiros. O barbeiro toma um susto. Como assim? Começa a dar gargalhada. Se barbeiros existissem, aquele homem não estava com aquele cabelo daquele tamanho, com a barba daquele tamanho. Aí o barbeiro respondeu: não, mas aquele ali é porque faz muito tempo ele não visita um barbeiro. Aí então ele disse: agora você entendeu. Agora você entendeu. Percebe? Sim. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Ora, por que somente Cristo? Por que Cristo é apenas o fundamento? Porque hoje o Evangelho ele está contaminado. A grande maioria das igrejas já não pregam mais sobre Jesus. Jesus é um coadjuvante. Jesus já deixou o púlpito de muitas igrejas há muito tempo. Eu não estou falando de igrejas, de outras igrejas, de outras religiões. Eu estou falando da igreja chamada Igreja Evangélica. Jesus já saiu do púlpito há muito tempo. E nós precisamos evoluir, crescer, aprender. Olha, quando eu trago para vocês esse tipo de pregação, queridos, eu não estou querendo condenar ninguém nas suas orações, da maneira que você cultua. Eu só estou querendo que você cresça. Amém. E você aprenda um pouco mais a conhecer a Deus, a você refletir e entender. Nós transformamos o Evangelho em um montão de coisas. As pessoas já não têm a Cristo como o Senhor absoluto. Acabamos de ler aqui em Colossenses, acabamos de ler em Coríntios que Ele é o fundamento e não pode ser colocado outro fundamento, que Ele é a essência. E nós buscamos coisas. A igreja virou de tudo: concessionária de carro, imobiliária, virou um centro de buscar todas as coisas, menos Cristo, menos Jesus. Isso não é evangelho. O evangelho puro, imaculado, verdadeiro é Cristo.
a essência de todas as coisas. E nós fomos ensinados errado. E quando você ensina errado, e a pessoa aprende errado, depois para você retornar, para a pessoa sair daquele erro, a mente se fecha, e para você tirar aquelas coisas erradas da mente, queridos, só pela misericórdia. É difícil. É muito difícil. E a pessoa entra naquele costume errado, antibíblico, que não tem fundamento na Bíblia, porque a pessoa vai pelo efeito manada, ela não busca aprender, ela não busca pesquisar, ela não busca ler, se desenvolver, e ela fica sobre um domínio do erro, porque quem está transmitindo também está no erro, porque ele também aprendeu errado e vai passar errado. E quando você quer ensinar da maneira correta, a pessoa, ela se fecha. E é um custo para você tirar aquele erro. Tem pessoas que vão viver no erro para o resto da vida. Ora, queridos, nós colocamos muitas coisas no lugar de Cristo. A igreja, ela virou pedinte de muitas coisas. Cristo para a igreja não é a essência, não é o tudo, é apenas uma partícula. Então a pessoa entende que Cristo é uma dádiva de Deus, mas que fora de Cristo existem milhares e milhares de outras dádivas. E é errado. A única dádiva de Deus para a igreja, para o mundo, é Jesus Cristo de Nazaré. E como eu disse no domingo passado, tudo orbita em torno dele. Então o que eu quero passar é que haja uma evolução, um aprendizado, em que nós cresçamos. O que se ensinou para a igreja, mais ou menos dos anos 2000 em diante, um pouco mais, menos dos anos 90 em diante, é que nós temos que ter um Deus de barganha. Um Deus de barganha, de negócio. A igreja virou um grande negócio para muitos, e muitos têm se enriquecido através da ignorância daqueles que estão ali ouvindo, sendo enganados. Estão sob um domínio da ignorância, por falta do conhecimento, do aprendizado, que não interessa para aqueles que estão ali, que muitas vezes até pode conhecer a verdade, mas se ele tem o domínio sobre a ignorância, ele vai querer dominar e reinar e viver e enriquecer às custas da ignorância. É o que nós vemos em todos os meios, principalmente na política. Interessa para o governo a miséria do Nordeste? Claro. É ali que ele vai tirar votos, em cima da miséria daquele povo, da ignorância daquele povo. É tão óbvio, mas que não é para uma grande maioria. Então, Jesus não é mais o ator principal, ele é um coadjuvante. E as pessoas colocam coisas, e pedem mais coisas. E Jesus então
foi tirado de cena. Então, existem dois tipos, queridos, de cristianismo. Dois tipos de cristianismo. Um dos tipos é cheio de coisas e o outro é somente Cristo. Ora, aparentemente, eles parecem iguais. Aparentemente parece igual. E quando eu falo em coisas, não é somente em questões materiais, mas eu falo inclusive naquilo que é aparentemente espiritual. As pessoas, muitas vezes, aquelas que não estão mais no nível de busca de coisas materiais, que entenderam que isso não é cristianismo, que o cristianismo, amados, está muito mais, amados, se importando com coisas eternas e não com coisas que vão se exaurir, que vão se acabar. Por isso a palavra de Deus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou como a palavra de Deus diz: o que importa o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, perder. E a igreja está nesse engano de buscar as coisas materiais e não se importando com o que importa, que é a sua vida eterna em Deus. Ora, queridos, e quando nós falamos na questão espiritual, pior, a coisa piora. Porque as pessoas vão atrás de quê? De virtudes. As pessoas querem coisas aparentemente espiritual e não tem nada à parte de Cristo. As pessoas buscam as coisas no exterior. Elas querem, vamos dizer, que essa igreja seja uma igreja espiritual e que ela quer mais humildade, que ela quer mais amor, que ela quer mais paz e ela quer estas virtudes, mas fora de Cristo não há estas virtudes. Você pode colocar, empilhar um monte de virtudes, de humildade, de um monte, você pode empilhar de um monte de virtudes, e mesmo assim você não vai fazer de você mesmo um cristão, porque um cristão, ele é, amados, produzido pelo poder de Deus, pelo novo nascimento. Você pode ter virtudes, mas elas podem ser aparentemente quase que iguais, quase que você não percebe, que elas sejam iguais à verdadeira virtude que é Cristo. E como lemos em 1 Coríntios, isto é construção de madeira e de feno e vai ser provado pelo fogo. Eu quero paz, eu quero Cristo. Cristo é a nossa paz. Não foi isso que ensinamos no domingo passado? Você quer paciência? Cristo é a nossa paciência. Você quer Cristo? Quando você tira a pessoa de Jesus Cristo do centro, você não tem mais nada, porque Cristo, amados, é a essência do Evangelho. O que é a vida eterna é Cristo. Lembram que eu falei sobre Lázaro? Que as irmãs dele falaram para ele, Jesus disse: Lázaro ressuscitará, lembram disso? E elas achavam que era quando houvesse o evento da ressurreição dos mortos, um evento futuro. E Jesus responde o quê? Eu sou a ressurreição. Ele estava ali naquele momento. Então Ele é o poder e a glória. Nele flui todas as coisas.
Ora, nele estão todas as coisas. Nele habita todas as coisas. Ora, quem toca Cristo, toca a verdadeira vida. Aleluia. Quem toca em Cristo, toca a verdadeira vida. Temos que entender que cristianismo é Cristo. O cristianismo é Cristo. E que a vida de um cristão também é Cristo. Amém. Não podemos colocar outras coisas nisso. Ora, queridos, cremos no Senhor como absoluto. Se Ele não for absoluto, Ele não é Senhor. Não existe Senhor pela metade. Lembram da palavra? Nós não podemos ter dois senhores. Ou haveremos de agradar a um e a desagradar a outro. É um só Senhor. E Ele deve ser pleno em nossas vidas. Ora, queridos, se a nossa vida cristã for o das coisas, então nós não precisamos da cruz de Cristo. Se ela for baseada em coisas, então nós não precisamos da cruz de Cristo. Mas se for Cristo, aprenderemos a tomar a cruz. Aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me a cada dia. Então, queridos, qualquer coisa que possamos realizar por meio das nossas próprias obras, não requer a cruz de Cristo. Não requer a cruz de Cristo. Se você ou eu fazemos qualquer coisa pela minha força, pela tua força, por tuas próprios méritos, então nós não precisamos da cruz de Cristo, nós não precisamos de Cristo. Não há necessidade, porque a tua obra não é a obra dele. Quanto, amado, precisamos pedir a Deus que nos livre das nossas próprias obras, porque as nossas obras são más. Por mais aparência que ela possa parecer que são boas, Deus conhece, o coração do homem conhece a natureza humana. Ela é má. Ela não é pura. Então, não só que o Senhor nos livre dos nossos pecados, mas nos livre também da aparência do bem, que é só aparência, mas a sua essência tem maldade. E a raiz é o coração. A palavra de Deus diz, não é que do coração, do nosso âmago, procede todos os males da vida. Por que a palavra de Deus diz que da boca do coração, a boca profere aquilo que está no coração? Então, queridos, não só sermos libertos do pecado, porque este em si mesmo é condenável. Nós sabemos que ele é condenável, mas a vida natural, que aparentemente parece ser boa, irrepreensível, ela não é, e também precisa ser tirada, e nós precisamos entender que Cristo tem que ser a nossa essência. Ora, queridos, Cristo é a cura. Veja como nós oramos de maneira errada. Em todos os aspectos, se nós olharmos pelo âmago da palavra, pela profundidade da palavra, o quanto nós colocamos as coisas ao exterior de nós mesmos. Nós buscamos as coisas fora de nós mesmos. Nós buscamos o exterior. O que é que eu quero dizer com isso? Olha, o que significa de fato para nós quando dizemos que Cristo é tudo o que precisamos? O que significa de fato para nós quando dizemos que Cristo é tudo o que precisamos? Ora,
O que tal afirmativa, queridos, realmente nos comunica. Então nós podemos aprender uma lição com o nosso próprio corpo. O nosso próprio corpo. Muitas pessoas oram por cura. E aqui podemos distinguir, queridos, 3 pontos de vista diferentes. E não tem quem não tenha pedido por cura em algum momento da vida. Não tem. E se não pediu, vai pedir. Num determinado momento da vida. Então, muitas pessoas oram por cura, e aqui podemos distinguir 3 pontos de vista diferentes. Alguns creem que Deus é o seu médico. Ora, outros que Deus pode dar-lhe cura e saúde. E poucos, muito pouco, creem que Deus e Jesus é a sua cura. Olha a diferença. Muito bem. No caso de crer que Ele seja o meu médico, se eu crer que Ele é meu médico, eu estou colocando Ele no exterior. Se Ele é meu médico, Ele está tão distante de mim como qualquer médico terreno. Ora, então, como um médico está distante de seus pacientes, assim eu estou equiparando a ele como um médico que está no meu exterior, está além de mim. Ora, queridos, no caso de crer que ele me concederá cura e saúde, ou mesmo ser meu médico, então esta é uma crença em que eu creio, como eu disse, de algo exterior a mim. Então, no cristianismo, nós aprendemos a buscar coisas do meu exterior. Olha como nós aprendemos errado. Nós buscamos coisas do exterior. Eu não sei se eu estou sendo claro, mas olha, quando você busca por coisas, seja ela o que for, vamos aqui na questão espiritual, você busca por, Senhor me dá paciência, você está indo buscar no exterior, fora. Senhor me dá paz, você está indo buscar no exterior, fora de você. Fora de você. Você está buscando paciência, você está buscando fora, no exterior. Você está buscando paciência, você está fora. Amor, você está buscando fora. Você está buscando qualquer outra virtude fora de você. Você está buscando a cura como o Senhor Jesus, como um médico, fora de você. Quando tudo isso deveria estar dentro de você, porque Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. Não sabeis vós que vós sois o templo do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele está dentro de cada um que o adora, que o busca em espírito e verdade, que lhe cultua com culto racional. Ele está dentro de você. Então você tinha que dizer: Deus é minha cura, Cristo é minha cura. Senhor, eu preciso mais de Cristo em mim, porque se nós tivermos Cristo dentro de nós, não haverá qualquer situação contrária para cada um de nós. Verdade. É claro, Deus. Vocês entendem o que eu estou falando? Sim, perfeitamente. Nós buscamos fora, nós não entendemos que Cristo é a cura. Eu creio que muita gente possa ter sido curada dessa maneira, não estou questionando isso. Eu estou só querendo elevar o vosso conhecimento, elevar a vossa espiritualidade. Glória a Deus. Então, quando eu entendi isso, aprendendo e pesquisando,
há muitos anos que eu não peço absolutamente nada. E até hoje nunca me faltou absolutamente nada. Cristo em nós, Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia. Eu não cultuo um Deus fora, eu cultuo um Deus presente. Eu não cultuo um Deus exterior, mas eu cultuo um Deus no meu interior, no meu ser. Glória a Deus. Essa é a diferença do verdadeiro cristianismo. Ora, queridos, então, Deus não quer ser apenas o seu médico e nem lhe conceder cura, porque o Senhor quer algo muito melhor do que isso. Ele quer, amados, ser o Deus que cura. Não é, amados, meramente o Deus assim, no sentido que cura, mas o Deus, a essência, Ele é a nossa cura. Ele é a própria cura. Deus é a minha cura. Cristo é a nossa cura. Então muitas pessoas consideram a cura como uma coisa, é algo externo, é algo fora, como algo fora de Cristo, como Cristo dando as coisas, como Cristo oferecendo as coisas, como Cristo, amados, nos oferecendo coisas fora dele. E não é este o verdadeiro cristianismo. Vocês lembram da mulher do fluxo de sangue? Vocês lembram? Sim. Dessa passagem? Sim. Só vai lembrar quem lê a Bíblia, claro. Vocês lembram? Sim. Certeza? Sim. Posso perguntar o endereço? Lucas capítulo 8. Vocês lembram da mulher que saiu da sua casa e ela havia muitos anos, havia um fluxo de sangue que não cessava, e ela enfraquecida e havia gastado toda a sua fortuna em remédios e não conseguiu curar-se, não conseguiu resolver aquele problema. E ela saiu convicta de que se ela chegasse em Jesus, ela seria curada. Lembram-se disso? Amém. Lembram-se disso? Amém. E ela então saiu no meio daquela multidão, se esforçando, e aí os discípulos tentando ali evitar que a multidão machucasse Jesus, e ali aquela confusão, e ela consegue com muito sacrifício, ela consegue chegar e tocar aonde? Na orla das vestes. Tocar aonde? Na orla das vestes. Tocar aonde? Em Jesus. E o que foi que Jesus respondeu? O que Jesus disse naquele momento? Quem me tocou? E o que os discípulos disseram? Senhor, a multidão te aperta e você vem me perguntar quem te tocou? O discípulo mal educado. E Jesus respondeu e disse: alguém me tocou, porque de mim saiu poder. Aleluia. Glória a Deus. De Jesus fluiu poder. Ele é o poder. Deus não lhe ofereceu cura. A cura não está à parte dele. Dele fluiu cura, porque ele é vida. Aleluia. Então, quando nós buscamos as coisas à parte de Cristo, é claro que Deus não leva o tempo da ignorância do homem em conta, como crianças que ainda espirituais que estão crescendo. O problema é quando aquela criança não quer crescer.
Então vocês notam a diferença? Então quando nós aprendemos essa lição, obtemos mais do que simplesmente cura como algo em si mesmo, porque temos uma pessoa que se torna a vida do nosso corpo. Do nosso corpo. Ter o Senhor como aquele que cura e tê-lo como minha cura são caminhos diferentes. Um é apenas uma coisa, enquanto que o outro é uma pessoa. Nós cultuamos uma personalidade e não coisas. Nós devemos cultuar a pessoa de Cristo e não as coisas de Cristo. É claro para os irmãos? Eu estou preocupado, vocês não respondem, vocês estão perdidos. Sim, muito claro. Os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Sim. Pelo amor de Deus, respondam, vocês estão entendendo? Sim. Ora, então aqui, queridos, nós podemos ver a diferença entre Deus concedendo algo e Deus sendo algo. Entendeu? Notou a diferença? A diferença entre Deus concedendo algo, cedendo algo, e Deus sendo aquele algo. São coisas completamente distintas. Coisas não duram, elas se exaurem. Tudo de coisas que recebemos da parte de Deus vai se exaurir. O único que não se exaure é Cristo. Ele é a essência. Deus nos mostra que Cristo é paciência, que Cristo é humildade, que Cristo é amor. O que Ele concede é Cristo e não nada mais do que Cristo. O Senhor me dá a cura, olha para Jesus. O Senhor me dá isso, olha para Jesus. O Senhor me dá aquilo, olha para Jesus. Busca em Jesus. Jesus seja a minha essência. Jesus seja o todo na minha vida. Cristo cresça na minha vida e eu diminua. Ora, queridos, no dia em que o nosso relacionamento com o Senhor estiver verdadeiramente normalizado, veremos naturalmente como todos os nossos problemas são resolvidos, porque você tem a essência. Se eu posso ter a fonte, se eu posso ter a essência, irmão Eduardo, a fonte, para que eu vou querer as migalhas, os fragmentos? Às vezes eu fico raciocinando e vendo no bom sentido, tá, irmãos? Às vezes eu tenho medo de falar algumas coisas. Deixa eu pegar o pastor Márcio aqui. No bom sentido, entendo, no bom sentido. Mas eu fico pensando, como Deus sofre. Estou dizendo que Deus sofre, eu estou falando na nossa linguagem aqui. Pastor Márcio, vamos procurar você. Por quê? As reações que vão até ele, eu não entendo esse pequenininho aqui. Filhinho, você está me pedindo, já está em Cristo, filhinho. Mas filhinho, que
dei a essência, já dei tudo. Nós é que buscamos errado, fora de Cristo. Nós não percebemos ainda isso, na sua grande maioria. Cristo é a essência. Ora, queridos, precisamos conhecer a Cristo. Conhecer a Cristo não é algo abstrato, aplicado apenas a uma verdade objetiva. Conhecê-lo é algo ativo, assim como substancial. É percebê-lo como sendo as próprias coisas que temos. Ele é tudo que nós necessitamos. Então, queridos, minha graça não é uma dádiva, minha graça é uma pessoa, Jesus. Tem uma personalidade. Alguém pode ser amável e ter, no entanto, sua influência esfera apenas do bem e do mal, não tendo qualquer eficácia espiritual. É a aparência do bem. Deus rejeita tanto as nossas obras como nossos pecados. Ele aceita uma só coisa: Jesus Cristo de Nazaré. É Cristo que se torna todas as coisas para nós. Graças a Deus. É o Senhor e não eu. Amém. É o Senhor e não você. Amém. Fiquemos em pé, em nome de Jesus. Então veja, não sou eu tentando ser humilde, mas Ele sendo humilde por mim. Não sou eu lutando para amar, mas Ele amando por mim. Ele não nos dá poder, Ele é o poder. Aleluia. Então, queridos, Cristo é a resposta para todas as coisas. Amém. Certa vez, há um tempo atrás, muitos irmãos não estavam aqui ainda, muitos do que estão hoje. Eu fazia uma série de pregações a respeito de Cristo. E aí, teve uma irmã que já não está mais aqui entre nós. Ela me abordou na porta e disse assim para mim: pastor, você não tem outro assunto não? Só Cristo. Falei para ela, falei: irmã, aí ela complementou: o senhor não fala de família, o senhor não fala disso, o senhor não fala daquilo, não fala. Busque Cristo. Ele vai ser a solução para os seus problemas familiares. Ele vai ser um problema para a sua saúde. Ele vai ser um problema para os teus problemas financeiros. Ele vai ser a solução para tudo. A essência é Cristo. Amém? Amém? Amém. Estão abençoados? Amém. Alguma dúvida? Pastor Márcio, todos concordaram aqui, se alguém te procurar. Vocês entenderam? Sim. Responde Você quer continuar orando por coisas? Não estou contrário a isso, não estou condenando isso, entenderam? Não é isso. Eu só estou trazendo para um nível superior. Amém. Glória a Deus. Para algo superior. Para crescimento. Acompanha quem quiser, mas... Não,
porque Deus tem me abençoado, tem me dado, eu vou continuar assim. Amém, não vamos brigar. Amém, não vamos brigar. É como você querer ensinar que você tem que amar a Deus independente do que Ele tem para te oferecer, mas pelo que Ele é. É um nível acima. É ou não é? Sim. Eu quero aprender a amar a Deus, amar a Deus pelo que Ele é. Independente de circunstância, independente de qualquer coisa. Eu amo acima de qualquer coisa. Aconteça o que acontecer. É outro nível. É outro nível. Por exemplo, a irmã Nete. Irmã Nete. Magdiel. Você gostaria que sua esposa te amasse pelo que você tem, pelo que você dá a ela? Não. Eu não tenho nada para dar para ela. Você casou-se mesmo? Casou-se mesmo? Então isso é amor. É amor. Você vai querer ter uma pessoa que só te ama pelo que você tem. Só pelo que, não é que nesses casamentos aí que o cidadão lá, milionário lá, senhorzinho, tiozinho, que nem eu assim, uma menina de 20 anos lá, cheia de amor para dar. Cheia de amor. Vocês acreditam nisso? Amor envolvido, só que não. Na hora que acabar o dinheiro, meu filho, acabou lá na bola. Então, é esse relacionamento que nós queremos ter com Deus? O que é céu? O que é céu? Arrisca, o que é céu? Cristo. Aonde Jesus estiver, é céu para mim. Se Jesus for para o inferno, eu quero ir para onde? Para o inferno. Por quê? Então, se Jesus estiver no inferno, o inferno é céu para mim. Amém. Amém. Entende a diferença? Chega, né? Já deu. Muito bem. É mesmo. O pastor Márcio que pastor Márcio, pastor Edson, disse que Jesus é para o inferno. É onde ele estiver. Se ele não estiver no céu, né, aí no termos, né, localização, não é mais céu. Aprendeu? Quem está nos visitando? Vocês conseguiram entender? Deu para entender? Claramente. Deu para entender? Então vamos começar de novo, vai. Vamos adorar? Já estamos encerrando, queridos. Antes de adorar, quer passar os recados? Amém. Graça e paz, amada igreja. Amém. Recado rapidamente. Os cultos da semana normal, tá? Segunda-feira, ali no Jardim Satélite. Quarta-feira, aqui na igreja 19h30. Jardim Satélite também 19h30? 19h30, segunda-feira, Jardim Satélite. Quarta-feira, 19h30, aqui na igreja. Sexta-feira, aqui na igreja, 19h30 também. Sábado, o pai e a mãe de criança. Nós temos evangelismo com as crianças, tá? Procura a irmã Francisca, a irmã Fernanda para acertar os horários. E a gente está vendo aí onde nós vamos estar indo. Provavelmente
Estamos entrando em contato com uma casa aí de pessoas, de órfãos, tudo, que a gente vai estar visitando, fazendo esse evangelismo. Vamos ver essa possibilidade, certo? Isso no dia 11, no sábado. Dia 11 também nós temos o bazar do Lucas e do Felipe, aqui no piso de baixo a partir das 9 horas da manhã, certo? E no dia 12 nós temos o Dia Mundial de Missões. A Igreja Batista Cidade de Luta trabalha com missões? Sim. Sim, dá para ver até as bandeiras aí também. Então no dia 12, horário do culto, no domingo às 18 horas, nós vamos ter esse culto especial de missões. Amém? Amém. Deus abençoe. Vamos adorar e logo depois nós saímos na presença do Senhor. Se
outro recadinho. Tem cantina hoje, tá? Glória.